Fala, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar um pouco sobre alguns pontos positivos de se morar aqui na Inglaterra. Eu fiz uma listinha de algumas coisas assim que eu considero muito legais para você que tem vontade de vir morar na Inglaterra, tá? Vamos ver se eu te convenço hoje. Mas eu também deixei para o final 5 coisas as mais importantes que são desvantagens de morar na Inglaterra. Então fica comigo até o fim do vídeo, vai ser muito legal e você vai conseguir colocar na balança se vale a pena morar aqui ou não. Vamos lá? Vem comigo! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline Tartucci, eu moro aqui na Inglaterra, no interior, numa cidadezinha chamada Swindon, uma cidade perto de Londres. E já tem 2 anos que eu e meu marido saímos do Brasil, viemos para cá tentar a vida. E eu considero que tem muitas vantagens. E é por isso que eu fiz essa listinha aqui no meu caderninho. E eu quero te contar algumas delas, tá? Não vou contar todas. Mas no final do vídeo eu vou te dar algumas desvantagens, as mais pesadas, vamos dizer assim, as mais importantes, para você conseguir considerar o que vale a pena, tá? Então, a primeira vantagem é, na Inglaterra não tem pedágio. É verdade, eu fui viajar esses dias pra Itália, a minha família mora lá. E, gente, vou te contar uma coisa, tem muito pedágio em toda a Europa. Se eu não me engano, na Alemanha também não tem. Mas aqui na Inglaterra não tem nenhum pedágio em nenhuma rodovia, o que é maravilhoso. Eu acho que o governo banca cada uma das rodovias. Mas, por um outro lado, a gente paga muito imposto. Então, eu acho que o governo reverte tudo aquilo que a gente paga de imposto em rodovias legais, infraestrutura e etc, tá? Segundo ponto positivo, gente, eu vou rapidinho para conseguir falar o máximo que eu puder. O segundo ponto positivo é uma moeda muito valorizada. A Libra é a moeda mais valorizada do mundo. Hoje, 2019, a Libra tá na casa dos 5 por 1. Uma Libra equivale a 5 reais. Então, quem faz em Libras consegue levantar uma grana, mandar pro Brasil e ainda sobreviver aqui. O que eu vejo muito aí os brasileiros fazendo, tá? Então esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, o sistema de transporte de Londres é considerado um dos melhores do mundo. Eu posso te afirmar que não é o mais barato do mundo, não. Mas é muito bom, funciona. Londres é uma cidade muito cheia, muito carregada. E a gente não vê problemas em metrô, em ônibus, como a gente vê, por exemplo, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, então eu sempre fui muito traumatizada com aquela loucura que é o metrô na Sé, que é a estação principal lá em São Paulo, em horário de pico. Gente, é impossível. E aqui em Londres não existe isso, é tudo muito pensado, estruturado e atende muito bem o cidadão. Então é um ponto positivo. O quarto ponto eu coloquei aqui que o inglês ele é um povo muito simpático, educado e gentil. E eu coloco isso com a ressalva de que eu estou generalizando, tá? Não são todos. Óbvio, eu não posso falar por toda a nação, né? Mas o inglês é um povo muito respeitoso, vamos dizer assim. Por mais que ele não pense isso de você, ele jamais vai te desrespeitar. Esse é o povo inglês. E eu acho isso muito legal, porque eu acredito que gentileza gera gentileza. Então, quando você é gentil, isso vai te requerer uma resposta gentil. Então, é uma cadeia, né? Vamos para o próximo ponto. Não tem muita ostentação na Inglaterra. Como assim, Aline? Isso daqui não vale só para Inglaterra, viu? Vale para muitos países da Europa. Vocês sabem que eu morei nos Estados Unidos antes de vir para a Inglaterra e é uma realidade bem diferente daqui, porque o brasileiro também parece muito com o americano nesse sentido, né?
quero comprar, quero ter os melhores carros, a melhor casa, quero ter um lustre top no meu apartamento, não é? Muito do brasileiro isso. Mas aqui na Europa não existe muito isso. Por exemplo, o meu vizinho aqui do prédio mora do meu lado, ele é um médico super bem conceituado, tem muito dinheiro, ganha bem e mora do lado de mim, que sou, sei lá, um operário, que trabalho na linha de trem e tenho uma vida bem mediana. Ou seja, não existe essa necessidade de mostrar que tem, porque eu acho que quem perde com isso é quem tá tentando gastar todo o dinheiro que tem pra mostrar que tem, entendeu? Não sei se vocês me compreenderam, mas eu gosto dessa característica de morar aqui na Europa. Eu quero que meus filhos tenham isso em mente. É muito melhor ter uma vida minimalista. Isso no meu ponto de vista. Eu coloquei isso como ponto positivo porque é o que eu acredito. Mas você tem todo o direito de discordar de mim, beleza? Então vamos lá pro próximo ponto, que é o inglês é o idioma mundialmente conhecido e talvez o mais importante, né? Todo mundo sabe. Se você fala inglês, você pode morar na China, você pode morar em qualquer outro país do mundo, que todo mundo vai conseguir te entender e te compreender. Pelo menos é o que se espera, né? E eu não vou nem comentar sobre o sotaque aqui da Inglaterra, que eu acho muito, muito fofo. E eu vou até te indicar o meu outro vídeo aqui no canal que falo exatamente sobre o inglês. Conto também um pouquinho da diferença do inglês aqui da Inglaterra pro inglês americano. Então entra lá no meu canal e checa esse vídeo que tá bem legal, tá bom? Próximo ponto é: as escolas aqui são todas gratuitas. Existem algumas que são pagas, mas são exceções. Todas gratuitas e muito, muito boas. Ou seja, o seu filho tem educação garantida pelo governo e de qualidade. Isso é ótimo, né? Eu não tenho filhos ainda, mas só de pensar que meus filhos têm isso garantido, o que não, infelizmente, não acontece no Brasil. Infelizmente, as escolas públicas no Brasil pecam muito na qualidade, né? Próximo ponto é: as melhores e talvez mais importantes universidades, mais conceituadas do mundo, estão também aqui na Inglaterra. Então, eu moro aqui em Swindon, que é uma cidade do lado de Oxford, e a gente sempre vai passear ali. E é muito legal ver que parece que é o centro, como que eu posso falar, intelectual do mundo. Muita gente estudando, mentes brilhantes foram formadas nessa universidade que fica aqui do lado da minha casa. Também tem Cambridge e muitas outras que são muito bem conceituadas, né? Próximo ponto é: Londres ganhou. Eu tava lendo uma reportagem essa semana, achei interessante. Londres ganhou pelo segundo ano consecutivo como o lugar mais cobiçado do mundo para se passar férias. Então, sabe, tem um meme que eu vi esses dias que é: eu moro onde você passa férias. É bem isso. É muito bom morar nesse lugar que tem uma riqueza histórica gigantesca, museus e mais museus e muitas atrações. É muito legal. Então, tipo assim, tô aqui em casa, feriado, vamos supor, amanhã é feriado. Eu e meu marido, a gente quer fazer alguma coisa legal? Bora ali pra Londres, é só dar um pulo, a gente tá ali e tem muita opção de lazer, muita opção pra gente se divertir e fazer alguma coisa diferente no nosso dia a dia. Então, isso é bacana. Próximo ponto: um sistema de saúde público e eficiente que atende a todas as pessoas. Isso é muito bacana. Então, se você vem morar aqui na Inglaterra, você vai ter direito a esse sistema. Eles não vão perguntar se você merece ou não, vamos dizer assim. Você tem acesso ao sistema de saúde. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre o sistema de saúde é que muito brasileiro vem e não entende como que funciona e até fala mal do NHS, que é o sistema de saúde daqui. Por quê? É difícil você chegar até o médico especialista. Antes você tem que passar por um processo de triagem. Você vai no seu GP, que a gente fala, que é o lugar onde eles vão te atender. Vamos dizer assim que é o clínico geral.
E aí ele vai te encaminhar para o especialista. E muito brasileiro reclama disso, mas na verdade é muito bem pensado, porque eles trabalham com um projeto de, tipo, prevenir a doença antes dela acontecer, entendeu? Então essas pessoas, elas estão regularmente sendo atendidas por esse clínico geral. Então eles já têm todo o seu histórico, eles já te conhecem, eles sabem quem você é. E quando você chega lá com algum problema mais grave, ele já te conhece e vai te indicar para a pessoa certa. Funciona. Muito brasileiro não compreende esse sistema porque tá com a cabeça lá no Brasil, que você ia no seu convênio e já escolhia lá o médico dermatologista e ele te passava. Tem alguns problemas sim nesse sistema, especialmente eu vejo muitas mães reclamando que o filho precisa passar num... Como que chama o médico de filho? Pediatra, a mãe precisa levar a criança no pediatra e tem que passar por todo o processo de triagem. Isso realmente é um pouco chato, mas só de ser gratuito, eficiente e que te atenda na hora que você precisar, vale a pena, tá? Então, essa aí é a minha humilde opinião sobre o sistema de saúde aqui da Inglaterra. Próximo ponto é os bens de consumo duráveis, que são mais acessíveis do que no Brasil. Ou seja, você tem acesso a comprar por um preço mais em conta o seu celular, um computador legal, um eletrodoméstico que você precisa, por preços muito mais em conta do que a gente paga no Brasil. Isso porque o Brasil tem muito imposto, né? Infelizmente. Bom, gente, vamos pro próximo ponto, que é: você compra carro aqui na Inglaterra muito barato. A gente estava passeando em outros países, como eu comentei no começo do vídeo, e a gente estava vendo uma realidade bem diferente. Carro é mais caro nos outros países da Europa do que é aqui na Inglaterra, é muito mais em conta. Quando eu e o Pedro a gente chegou, a gente veio com pouco dinheiro, lembro que a gente comprou um carro barato. Hoje já tem 2 anos que a gente tá aqui, a gente já trocou de carro 3 vezes, para vocês verem como a gente consegue dar aquele upgrade no carro, né? Mas na época, quando a gente chegou, 2 anos atrás, a gente procurou bastante, conseguimos comprar um carro aí na casa de 600 pounds, que no Brasil dá o quê? Uns 3 mil reais. E esse valor é um valor muito acessível. Pensa, você nunca pagaria isso num carro bom no Brasil. Então, vai de você, mas eu só queria te falar que existe sim carro acessível em preço, que eu tô falando, lógico, aqui na Inglaterra, tá? Vamos para o próximo ponto, que é empregos disponíveis. Existe muito emprego disponível se você comparar com as outras realidades da Europa, que tem muitos países que infelizmente estão em crise, né? Por isso que tá uma grande onda de imigração vindo para cá. Porque realmente existe uma grande disponibilidade de empregos, e isso triplica quando eu falo de Londres, que é a capital. Porém, o custo de vida na capital é mais caro, mas existe também muito emprego no interior, e é por isso que eu moro aqui hoje, eu trabalho aqui, e esse é talvez um dos pontos mais importantes. Ter emprego disponível faz toda a diferença, né? Então vamos pro último ponto que eu vou falar, que é a infraestrutura do país, que é maravilhosa. Eu comentei sobre pedágios aqui na minha listinha, né? E quando eu falo de infraestrutura, eu tô falando das ruas, de asfalto, de saneamento público, de, por exemplo, você anda na rua, você não vê poste de eletricidade com fiação exposta, tá tudo subterrâneo. Então tudo isso fala de um governo que pensa antes de agir e, melhor, age. Porque é uma coisa que acontece no Brasil que a gente fica muito chateado, é a falta de ação pública, na verdade. Então, isso pra mim é muito especial e muito importante. Esses foram alguns pontos que eu considero positivos. Eu citei 15 pontos, olha só. E agora eu vou citar 5 bem rapidinho que eu considero que são pontos que são desvantagens, vamos dizer assim, tá bom? O primeiro deles e esse aí ganha em disparado de todos os pontos. Com certeza você já ouviu falar que o clima aqui na Inglaterra é bem chatinho, é frio e, para piorar, é muito chuvoso e nublado, né? Então, os invernos em especial são chuvosos. Tem coisa pior do que frio e chuva? Acho que não, né? Eu, pelo menos, não gosto, porque eu sou uma pessoa que ama praia, ama sol.
E esse negócio me incomoda muito. E você sabe que a Inglaterra é uma ilha, né? Então, quando você pensa em ilha, especialmente brasileiro, quando pensa em ilha, você já pensa, opa, praia, comer aquele camarãozinho na beira da praia, coisa boa. Mas as praias aqui da Inglaterra, gente, o povo nem entra na água, pra vocês terem uma noção, porque a água é extremamente gelada, isso até no verão. Então, o clima aqui é um fator a se considerar com certeza, tá bom? Outro ponto que eu quero comentar é a distância entre o Brasil e a Inglaterra, que é bem grande, e o preço das passagens que pode ser bem salgado, né? Por exemplo, você ir do Brasil para os Estados Unidos é muito mais em conta do que vir do Brasil para a Inglaterra, infelizmente, né? Só que vou fazer uma ressalva aqui, tem uma empresa aérea, eu comentei isso lá no meu Instagram, que começou a fazer voos de baixo custo entre Londres e Rio de Janeiro. O que é um voo de baixo custo? Aqui na Europa tem muito esse tipo de voo, que são voos que, por você não levar bagagem, tipo uma mala grande, eles saem mais em conta. Então eu comprei uma passagem dessa companhia. Se você tiver interesse, deixa aqui nas perguntas que eu te falo qual é a companhia, tá bom? Eu comprei uma passagem e paguei assim 250 libras cada trecho. Isso é muito em conta comparado com as outras companhias aéreas. Fica a dica, beleza? Então vamos pro próximo ponto, que é: não se compra nada na Inglaterra à prestação, que é uma coisa que brasileiro ama, né? Quantas vezes no carnê? Então aqui não existe isso de pagar em prestação, não é um costume do país, se paga tudo à vista. As coisas também são mais em contas, a gente pode falar isso, né? Por exemplo, você vai comprar uma televisão, é mais em conta do que é uma do que é uma televisão no Brasil. Então você paga à vista. E, Aline, mas não existe cartão de crédito? Existe, é mais raro, a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, tem cartão de débito. Alguns bancos liberam sim cartão de crédito, mas você precisa comprovar muita coisa que você tem, você é digno de ter aquele crédito. E mesmo que você tenha cartão de crédito, você vai usar esse cartão para coisas assim muito específicas, como parcelar a sua casa própria, por exemplo, entendeu? Então não se usa um cartão de crédito para comprar uma geladeira, por exemplo. Isso aí eu coloquei como desvantagem, mas muita gente considera vantagem. Pra mim é desvantagem porque a gente gosta, né, de dar uma parcelada. Mas, enfim, esse é um ponto negativo. Próximo ponto, penúltimo, é o custo de moradia é muito alto na Inglaterra, especialmente em Londres. E quando eu falo custo de moradia, eu tô falando de aluguel e também para você comprar a sua casa própria. Então os preços são bem salgados. Por exemplo, se você conseguir achar um quarto para alugar, porque muito brasileiro aluga quarto em Londres. Falando nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre moradia na Inglaterra. E eu conto um pouco sobre esse, que é o meu apartamento, quanto que eu pago, tudo que você quer saber sobre moradia, assiste lá. Então, se você achar um quarto em Londres por umas 500 libras, você acha de todos os valores. Mas se você achar um nessa faixa, você achou um quarto muito barato, vou te falar. E vamos aí converter para reais, daria o quê? R$2.500, né? Então, um quarto de R$2.500 no Brasil para você morar é muito caro. Tem gente que paga isso num apartamento imenso no Brasil, entendeu? De aluguel. Enfim, custo de moradia é caro. E por último, o último ponto que eu considero uma desvantagem é a solidão. O país é um país de muita gente solitária, infelizmente, porque especialmente brasileiros que vêm pra cá tentar a vida, trabalha muito, tem poucos amigos, faz poucos contatos. Tô falando isso generalizando, viu? Infelizmente é um país solitário, né? Esse aí é um ponto muito negativo. Gente, essas foram as vantagens e desvantagens de morar na Inglaterra, para você colocar na balança, é isso que você quer? Talvez você
tenha planejado vir pra cá passar um tempo, juntar um dinheiro, não sei qual que é a sua ideia, mas eu espero que eu tenha te ajudado nessa decisão, tá bom? Fica comigo nesse canal, eu vou postar muita novidade pra vocês sobre a vida aqui na Inglaterra. E aproveita para curtir o vídeo, ativa o sininho e me dá aquele comentário maravilhoso que eu adoro responder, tá bom? Um beijo, até a próxima, gente!